Bom, e esse fechamento de hoje do mercado financeiro, em parte, ainda é reflexo de uma entrevista na noite de ontem, em que o presidente Lula sinalizou que pode debater a autonomia do Banco Central após o término do mandato do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, que fica no cargo até o fim de 2024. Em declarações ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV e do portal UOL, Lula voltou a criticar o atual patamar da taxa básica de juros a 13,75% ao ano e a meta da inflação de 3,25%. E sobre essa sensibilidade do mercado, as falas do presidente, nós vamos conversar agora com o Silas de Souza César, que é professor de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Silas, como é que você analisa esse tipo de declaração do presidente? Quais os impactos do mercado? É algo natural, é algo passageiro ou, de repente, pode ser até uma tendência daqui para frente, hein? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Seu microfone, Silas, está desligado. Só habilita seu microfone aí. Pronto. Isso. Voltamos com o Silas. Isso. Vamos lá. Ok. Boa noite, Antônio Petrin, boa noite aos ouvintes aí, o pessoal que está assistindo. Veja, as declarações do presidente Lula é um mau sinal para o mercado e eu confesso que eu e alguns outros analistas, a gente não vê muita lógica política, inclusive, nisso. Então, assim, faz algum sentido pensar que o presidente está conversando com um público dele, tá? Alguns economistas estão falando de cercadinho para fazer uma provocação. Assim, a resposta mais plausível é essa, porque é muito mau negócio para o governo causar instabilidade no mercado ainda mais essa hora, antecipar uma discussão que não tem qualquer benefício real para o governo, a não ser faturar alguma coisa em termos políticos. Porque, veja, qualquer governo hoje, na economia atual, contemporânea, preza minimamente por uma responsabilidade fiscal. Eu estou falando de qualquer governo responsável, coerente, preocupado com a coisa pública. A gente não está falando em ser irresponsável com questões sociais, mas sim manter um orçamento onde o Estado consiga fazer intervenções necessárias sem causar inflação. Por uma razão simples, a inflação ela detona o pobre, ela é ruim para aquelas pessoas mais pobres. Então, quando o governo começa a discutir esse tipo de situação, me parece que ele está fazendo um jogo de cena cujo propósito é conversar com um público muito grande. Agora, isso traz um impacto que a gente está vendo o que está acontecendo. O dólar fechou hoje com um ganho acima de 2%, a Bolsa cai, e de forma alguma isso é benéfico para o Brasil. Imaginando que, inclusive no mundo, o dólar está num movimento de queda. E essa queda poderia estar acontecendo hoje. Agora, Silas, qual seria o ponto de equilíbrio? A gente sempre fala, né? Quando o dólar sobe, é bom para a exportação do agro, mas ao mesmo tempo impacta custos de produção, impacta inflação. Qual seria, na sua avaliação, o ponto de equilíbrio do câmbio nesse momento? Olha, é um pouco difícil dizer isso, porque se a gente conversa com o setor industrial que importa, eles vão falar o dólar de equilíbrio é 3. Se a gente conversa com o setor agrário, eles vão falar próximo de 5 é bom para a gente. Então, é um pouco difícil eu cravar o número, assim, eu não me arriscaria a fazer isso. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte, tem setores que se beneficiam com um dólar um pouco mais alto, que é a questão do agrário, mas se ele estiver muito alto, ele impacta muito positivamente, muito negativamente, né? Ele altera os preços. E isso está acontecendo. O que quer dizer? Na prática, a gente pode pensar que um dólar abaixo de 5 seria melhor. Né? A gente não ia deixar de vender o que estamos vendendo com um dólar abaixo de 5. E isso traria para o mercado todo, né, para a economia brasileira, um sinal positivo de confiança. Isso traria para a economia nacional menos pressão sobre os juros. Então, qualquer valor abaixo de 5 me parece razoável. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Impactando a taxa de juros. Você acha que
O dólar mais alto pode impactar a inflação e isso pode sinalizar, de repente, uma alta de juros na próxima reunião do Copom? Olha, por mais absurdo que pareça, pela ata do Copom ontem, há sinais de que, se não houver uma mudança nessa retórica, o Banco Central pode alterar para cima, pode subir o juros, sim. Se a gente pensar, veja, ontem foi divulgada essa decisão do Banco Central, e essa decisão foi de manutenção da taxa de juros. Hoje, pela lógica, o dólar deveria cair, porque o mercado vai olhar e falar assim, beleza, o Banco Central está atento à alta de inflação, está atento às sinalizações do governo, então esse dólar o mercado fica confiante e o dólar cai. O que aconteceu foi o oposto. Então o Banco Central mantém a taxa de juros e o dólar sobe. Perfeito. Tudo isso decorrente de algumas declarações que, assim, do ponto de vista econômico, elas não fazem muito sentido. Me parece que há uma pretensão de agradar um público específico no campo político. Perfeito. Não vejo outra razão. Perfeito. Eu conversei com o Silas de Souza César, professor de economia da FAAP. Obrigado, viu, Silas, pelas suas análises aqui. Até uma próxima, um ótimo final de semana. Eu que agradeço, fico à disposição. Até logo. Obrigado.